Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação avançada para a internet, Java na web, tá? E na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com o nosso Eclipse, tá? Então a gente vai colocar a nossa interface do Eclipse aqui, começar a criar nosso projeto, tá? E a gente vai criar duas classes. Na verdade são duas classes constantes, tá? A gente vai fazer ela uma única vez, é só nessa aula de hoje. Porque depois eu posso reaproveitá-la quantas vezes eu quiser. O que são essas duas classes? Uma que a gente chama de BD, de banco de dados, que é justamente com todas aquelas classes, aqueles objetos, aqueles métodos que a gente viu na aula anterior, tá? E uma outra para poder formatar, para poder trabalhar dados, formato de dados, tá? Para a gente poder estar trabalhando junto com o banco de dados também, tá ok? Então a gente vai estar trabalhando aí, né, nessa aula de hoje. Vamos abrir a interface, dar uma olhada na interface do nosso Eclipse, né? E vamos também então começar a usá-lo, né, a manipulá-lo, vamos dizer assim, né? Então vamos lá para a nossa área. Bom, o Eclipse é aquele Eclipse que vocês pegaram lá no material de apoio, tá? Vocês fizeram download. Como eu já disse na aula anterior também, se alguém baixou diretamente do site, tá? Existe um plugin, um conjunto, na verdade, de plugins que precisam ser instalados, que é o Window Builder, tá? Então aí depois, se alguém não instalou, esse cara pegou de um outro local o seu Eclipse, vai ter que instalar, caso não tenha esse plugin aí que é instalado à parte, tá? Mas aí qualquer coisa depois a gente vê. Bem, e então a gente vai startar o nosso Eclipse. Então o meu já tem um atalho aqui. Ah, sim. O Eclipse, como eu já falei também, né? Ele é um cara que trabalha diretamente offline, né? Offline não, desculpa, ele não precisa ter instalador, perdão. Então quando eu abro ele, tá? Quando eu abro ele, descompactei aonde ele estiver, tá? Então aqui vou dar um browser, vou pegar aqui no meu documentos, eu tenho uma pastinha aqui Java, tá? Não, melhor vou criar uma pasta aqui dentro. Vou criar uma nova pasta aqui, ó. Vou criar aqui uma pasta Workspace. Ele trabalha baseado na ideia de Workspace, um espaço de trabalho. A gente pode... era para criar nova pasta, perdão. A gente pode ter quantos Workspaces a gente desejar, tá? A gente pode criar quantos Workspaces aqui. Então, coloquei vida dura, documentos, Java, Workspace. Eu posso ter quantos workspaces eu quiser. A única coisa é que cada Eclipse só pode abrir um workspace por vez. Alexandre, posso ter dois Eclipses abertos, um no workspace 1, outro no workspace 2? Sim, normal. Só que uma instância só consegue abrir um único workspace por vez. Um Eclipse ele só vai abrir aquele cara. Se eu quiser eu posso trocar e tudo mais. Mas ele só consegue abrir um por vez. Vou dar um launch aqui. Ele vai carregar aqui a nossa Eclipse IDE, tá? Parou? Vamos. Parou, gente? Não tem problema? Não, tá aqui, ó. Legal. Então ele trouxe aqui, tá? Que é uma janela welcome, né? Na verdade tem algumas... Oi, JBoss. Isso daqui é do próximo episódio, desculpa, é da próxima season, né? In the next season, JBoss, tá? Não é agora que a gente vai mexer com esse cara, não. Deve ser alguma atualização que deu aqui no meu. Tá? Se por acaso der no de vocês podem cancelar, a gente não vai usar o JBoss agora, tem JBoss e outros aí. Bem, então aqui ele já traz aqui, se a gente quisesse criar um projeto, startar, tá? Vou fechar aqui, só para a gente ver a interface que ele vai trazer para nós aqui. Deve ter alguma atualização do JBoss, tá? Pode desconsiderar isso, a gente não vai trabalhar com JBoss agora, só semestre que vem. Bom, então ele já traz essa IDE, tá? Essa IDE eu estou nessa carona aqui. E a primeira janela que a gente tem aqui na esquerda é o Project Explorer,
Tá? O Project Explorer, né, é a nossa janela de projeto. Então ele mostra tudo que a gente tem dentro de um projeto aqui, os componentes, os objetos, os bins, tá? Quando a gente criar aqui uma coisa, ele vai ter um outro paleta aqui, uma outra janela, tá? De properties, de propriedades. Aqui no meio é a nossa área de trabalho. Aqui são alguns menus de gerenciamento, outline, task list, que a gente não vai estar usando agora. E aqui aparecem várias guias de controle, de properties também. Também servidores, não é de agora, é para o próximo semestre também isso daqui, tá? Data Source Explorer, tem uma série de janelas que a gente vai estar manipulando uma boa parte delas aqui, tá? Conforme a gente for estar trabalhando. E lá em cima tem os atalhos, né? Todos os botões de atalho que estão aqui. Menu File meio padrão, Edit é bem comum, né? E aí já começa os próprios, Navigate, Search, Project, o Run para a gente poder rodar o projeto, né? Se dá um rodar aqui, parar, etc, etc. A gente vai começar a usar esse cara, vai ficar bem claro isso daí. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer, tá, é criar um novo projeto. Agora a gente vai trabalhar com projeto. A gente não vai mais criar classes soltas igual a gente estava criando até agora. Então, File, New, tá? E a gente vai criar um projeto simples aqui, ó. Essa versão, como ela é um pouquinho mais completa, ele não traz diretamente aqui, ó. Enterprise Application, deixa eu ver se está com Enterprise Application mesmo aqui. Vou dar um Other, General, não, Java Project, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. File New, ele não está aparecendo aqui como Java Project simplesmente. Ah, tem aqui, ó. Não, JPA, perdão. Então, Maven, Dynamics, esses caras é tudo voltado para Java Web, tá? A gente não vai trabalhar, como eu disse, com esses caras agora, só Next Season, né? Então, você vem aqui, ó, em Other, tá? Vem aqui em Other. Então, todos aqui são tipos de projetos diferentes, cara. Todos aqui tipos de projetos diferentes, né? E aqui, ó, um Window Builder. É justamente esse cara que a gente vai querer começar a criar, tá? É esse que eu falei que se você pegou de fora, é um dos pacotes, tá? Que não deve ter se você baixou diretamente do site, tá? Então, Window Builder, tá tudo, tá, como eu estava dizendo, todos esses caras aqui são pacotes, são tipos de aplicações, tá? Diferentes que a gente pode estar criando. A gente vai vir aqui em Window Builder, tá? Não, primeiro a gente vai criar um projeto, né? Perdão. Eu estava querendo já criar janela. Eu vi o Window Builder, eu já ia criar janela. Antes a gente vai criar um projeto. Perdão, falha minha. File, New, tá? Other, Java Project. Primeiro projeto. Então, Java Project, Next. Então, o nome do projeto, eu vou chamar ele de Games Acme, tá? Olha só, por default, ó, User Default Location, ele já está criando dentro do meu Workspace aqui, ó. Vida dura, documentos Java, Workspace, que eu acabei de criar o Workspace, né? Games Acme. Se eu quiser desmarcar, eu poderia dar a pasta, mas normalmente a gente usa aqui o Games Acme. Aqui ele já está pegando já a nossa versão do nosso Java, tá? Pode ser que você tenha várias aqui, né? Então, no meu caso, 1.8, tá? Ou usar uma outra específica. Aqui em Project Layout, tá? User Project Folder as root. Isso não é bom. Ele vira uma salada. Ele cria uma pasta só para tudo. Não separa nada. Tá? Isso não fica bom. Tá? Isso não fica bom. Então, o ideal é colocar a segunda opção, Create Separate Folder. Já mostro para vocês como fica isso. Workings, para a gente poder adicionar bibliotecas, a gente pode fazer depois isso. Então, vou deixar o Separate. Tá? Aqui praticamente poderia dar um Finish, mas aqui ele vai trazer uma janelinha, tá? Se eu quisesse já estar incorporando, né, outras bibliotecas. Eu não falei agora há pouco que eu posso ter bibliotecas externas? Eu poderia já estar colocando uma biblioteca aqui de uma outra fonte, ou um library, ó, aqui ele já está colocando a biblioteca do JRE. Eu poderia estar colocando a biblioteca do MySQL e outras aí. Vamos supor que eu tenho uma biblioteca externa de componentes que eu utilizo já. Eu poderia estar adicionando. Posso fazer isso na criação, mas posso fazer também isso a qualquer outro momento. Depois eu mostro para vocês isso. Então vamos só dar um finish aqui, né? Open Perspective, ele vai mudar a visão aqui, não tem problema. Muito bem. Então ele já trouxe ali para mim o meu Java, ó.
Já trouxe aqui o meu projetinho, tá? E se a gente for dar uma olhada lá, ó, aqui em Documents, Java, Workspace, olha só. Ele já criou aqui o meu Games Acme. Ele já criou aqui a estrutura do meu Games Acme, tá? E olha só, ele separou aqui, ele começou a criar pastas separadas. Se a gente usasse aquela outra lá, Use Root, tá? Ele ia colocar tudo na raiz desse Games Acme, rapaz, ia virar uma salada, fica uma bagunça monstruosa. E aqui ele separa, ó, os binários, arquivos de configuração, aqui ainda não tem nada, né? Aqui no SRC, ó, SRC de Source. Então eu já vou pegar aqui o embalo, aproveitar, tá? Lá no nosso... A gente vai fazer de duas formas, vou fazer primeiro de uma forma copiando. Aqui no nosso material de apoio, tá? Eu já deixei ele para vocês o JDBC, tá? Que é aquela pastinha do driver de conexão para o MySQL, tá? Para o MySQL. Então, você vai fazer download desse cara, você vai descompactar na pasta do seu projeto, tá? Na pasta do seu projeto, onde você, que nem no meu caso é dentro dessa pastinha aqui, você vai descompactar esse cara aqui dentro, tá? Diretamente ali. Tá? Então, é esse .com, tá? Este .com. Então, a gente tem aqui, ó, BD, MySQL, JDBC, e aqui tem toda, tá? Tem toda a biblioteca do JDBC, né? A biblioteca JDBC para o MySQL. Tá? Então, eu fui lá e baixei o JDBC para o MySQL. Ah, eu queria usar um PostgreSQL. Você vai baixar o JDBC para o PostgreSQL. Se você olhar, os arquivos vão ser praticamente os mesmos, os nomes dos arquivos Java, né? O que vai mudar, obviamente, é a escrita dele para poder fazer a conexão com o banco correspondente. Tá? Aqui é o driver, ó, aquele que a gente usa para fazer a conexão, a gente vai ver ele já já. Tá? O driver aqui, esse driver.java é o arquivinho que faz a conexão para nós. Muito bem. Alexandre, mas eu já vi que tem dois caras ali, ó. Eu já deixei elas prontas, pessoal, que se eu for digitar elas inteirinha agora, tá, com vocês, ela vai demorar muito tempo. Então eu optei por já deixar elas prontas aqui, eu já joguei para dentro do meu projeto, né, copiei, e eu vou mostrá-las duas para vocês, ó. Tá, então se a gente der uma olhada, tá, dá um atualizado aqui, ó. Então a gente já tem agora, olha só, com o MySQL, né? Ele dá um errinho assim, mas não tem problema não, tá? E ele já tem aqui também para nós, ó, o BD e o formato. O formato está aparecendo algum errinho, eu vou ver depois o que é. Então, esses dois caras eu já havia deixado pronto, vocês vão fazê-los, né? Então, vamos entender o que são esses dois caras. Vamos primeiro na classe BD, tá? Vou dar um clique duplo aqui, ele já vai abrir para nós aqui a nossa classe, tá? Eu acho que a letra está um pouquinho pequena. Deixa eu ver se eu me lembro onde troca a letra dessa IDE, gente. Eu nunca me lembro onde troca a letra dessa IDE. Eu nunca me lembro onde troca a letra desse IDE. Eu sempre me lembro, esqueço. Não. Eu não me lembro onde que é. Editor aqui. Colors em fontes. Default. Opa, aí sim, melhorou agora, né? Com certeza melhorou. Legal. Muito bem. Então, o que é essa classe bd.java? Para que ela foi criada? Ela foi criada para fazer todas as nossas instruções de conexão com o banco, de execução. São aqueles comandos que a gente viu na aula passada.
Tá? Então, essa classe, você vai falar assim, nossa, quanta coisa que tem aí, Alexandre. Mas se você digita esse cara uma única vez. Por quê? A gente vai acabar de fazer aqui o GameSAC, vocês vão fazer um outro projeto de vocês. Você vai copiar essa classe e jogar para dentro do seu projeto. Tá? Ela é dinâmica, ela recebe por parâmetros e a gente consegue fazer sem problema algum. Então vamos entendê-la, o que está acontecendo aí. Import JavaSQL, o pacote Java, não tem como fugir. Public Class BD, o nome que nós demos. E aqui a gente criou alguns comandos, alguns atributos de conexão. O connection com, para realizar a conexão física. Então o que o connection faz? Lembrando aqui que a gente falou na aula passada. O connection faz a conexão física. O statement é o cara que estabelece a conexão lógica. É o cara que faz a comunicação para executar os nossos comandos. Ali são algumas variáveis de essa boolean erro e essa string MSG, para a gente poder controlar a mensagem de erros, tá? O boolean e o MSG, para a gente poder mandar mensagem para a nossa aplicação depois. E ali na linha 9, string, banco, usuário e senha, para poder pegar, obviamente, o nome do banco, do usuário e da senha do nosso MySQL. Então, no nosso construtor, a gente instancia esses três caras. E quando eu criar um objeto no nosso construtor, eu estou passando justamente, e a gente vai ver quando a gente criar o nosso primeiro CRUD, eu passo o nome do meu banco. O que é o nome do meu banco? No nosso caso lá é o GameSACME. Então eu vou estar passando o nome de GameSACME. O que mais? O user, que é root, e a senha que foi colocada. E aí ele já starta a variável banco, o atributo banco, com JDBC, MySQL, localhost. Então, se for outro cara, não vai ser JDBC, vai estar colocado aqui PostgreSQL, por exemplo. Tá? Usuário a senha, eu já defino o erro como false, inicialmente a mensagem em branco, só para poder startar um valor inicial do nosso construtor. E aqui vem o primeiro cara principal nosso aqui, o primeiro método, o ConnectBD. Toda vez que eu abrir um script, eu vou ter que conectar. Tá? Então eu já falo aí, a variável erro, esse booleano erro, é para controlar se deu problema ou não. Então eu já coloco como default false. Estou pressupondo que eu vou executar essa conexão e ela não irá dar erro. Tá? Lembra que eu falei do try? Tudo que a gente faz agora com um banco de dados tem que ter o try catch. Tá? Não temos como fugir. Se eu não colocar esse try, não vai nem compilar meu programa depois. Tá? Try, class for name, tá? Class for name, vou alinhar aqui, não sei o que está torto aqui. Class for name, para carregar o nosso driver, com MySQL, JDBC, driver, D maiúsculo, tá, pessoal? Olha, quem que é esse cara aí, ó? Se a gente olhar, com MySQL, JDBC, driver. É esse carinha aqui, olha, então ele está carregando esse Java aqui, tá? Então, é esse carinha que é o responsável por fazer a conexão com MySQL, tá? Então, o caminho, simplesmente é o caminho. Aí, a gente vai com o nosso objetinho connect, driver manager, get connection, então ele vai pegar essa conexão, desbanco, o desbanco foi o banco que foi carregado aqui, o caminho do meu servidor. E se eu estiver conectando na web, Alexandre? Não tem problema. Se eu estiver lá na web, supondo que não vai estar no mesmo servidor, né? Eu estou rodando minha aplicação, vamos supor que ela está uma aplicação rodando na rede, ou mesmo depois, quando for uma aplicação web, é praticamente o mesmo cara que a gente vai fazer, de connection. Meu servidor está meus arquivos estão num server e o servidor MySQL está no 8. Não tem problema, você for lá, 200.696969, que seja o número dele lá. Você vai pôr o número dele lá, é normal. Sem problema algum, tá? Desde que ele esteja acessível, né? Lógico. Então, desbanco de usuário de senha. STMT é o statement. A gente já deixa ele preparado. A gente já cria a conexão lógica. STMT. Aqui novamente, né, pessoal? Com e STMT são dois nomes meio padrões, né? Uma regra não escrita. Tá? Mas aí vai depender de você, se você quer usar esse nome ou não. Tá? Se fala assim, nossa, STMT é muito ruim, né? Mas essa STMT de statement. Se você achar que esse nome não está legal, é um nome de um objeto, você pode mudar. STMT com, ou seja, eu vou criar um statement aonde? Na conexão física criada aqui no objeto com. Então ele vai criar uma conexão lógica chamado, um objeto, né, de conexão lógica chamado STMT.
tá? Na conexão física criada no objeto com. Aqui o catch, caso ele dê erro, né? Dê um erro de conexão ou um erro de driver, tá? Então, dois catches aqui, ó. Tá? Se ele der um erro na conexão de comunicação ou mesmo erro no driver, né? Mas pode dar erro de conexão? Pode, ué. Você não conseguiu acessar o server mais que ele está fora do ar, pode acontecer um erro. Então a gente já dá um SQL exception, né? Ó. E aqui a gente ativa o erro, né? Ó. Aqui a gente ativa o erro, deixa eu colocar mais bonitinho aqui. Olha lá, a gente ativa o erro, né? Aí a gente falou lá fora que não tinha erro. E se por acaso ele der, tá? Ele retorna. O nosso conecta ABT retorna um booleano e justamente a gente retorna o erro lá. Tá? Para retornar true ou false. Muito bem. Então esse é o conecta que a gente sempre vai, quando for trabalhar com banco, a gente vai conectar o banco de dados. A gente vai ver logo mais nos nossos CRUDs aí, né? Opa, ficou uma barrinha aqui que eu bati a mais aqui. Eu fiz ali, fiz uma besteirinha, peraí. Pronto, agora sim. Muito bem. Aí a gente cria dois métodos agora, vem na sequência. O primeiro método que a gente criou é um chamado consulta. Como o nome sugere, a gente vai deixar esse método para poder realizar as nossas selects. Então, o que a gente fez? Lembra que a gente falou na aula passada? Quando a gente quer usar um select, o que acontece com o select? Um select sempre retorna uma visão, né? Uma visãozinha. E essa visãozinha, como é que eu acesso? Como é que o Java vai poder acessar ela? Armazenando ela num result set. Então, olha só, a gente cria uma variável consulta que recebe uma string qualquer, e essa string vai ser a nossa SQL. Ah, eu quero consultar vocês. Select asterisco from alunos where curso igual a TDS or curso igual a jogos, end termo igual a quinto. Vai trazer vocês. Montei essa SQL, não é bem assim, né? Mas meio Portugal a minha SQL aqui, né? Mas tudo bem. Tá? Eu vou passar e ele vai executar essa SQL, né? Essa SQL. Então ele vai retornar um result set. Olha só que legal. A minha SQL pode retornar um result set inteirinho, ou seja, uma coletânea de dados, uma visão. Tá? Result set res, o nome dado null. Jogamos falso no erro. Jogamos na mensagem thisMSG. A gente vai ver porque depois a gente está jogando esses valores nessa mensagem. Try. Res é igual a STMT, execute carry. Lembra que nós falamos do execute carry, execute update? Carry porque é um select. Que select que ele vai usar? Ah, o que foi passado como parâmetro. Puxa, Alexandre, então esse consulta, se eu tiver 50 SQL na minha aplicação, eu só vou usar uma vez esse consulta, e aí eu não preciso escrever todo esse código? Exatamente. Eu monto a SQL, chamo a função passando o parâmetro da SQL e pego só o resultado. Então já fica mais otimizadinho. Aqui o catch, né? Caso dê erro, né? Caso dê erro, tá? Caso dê erro, um SQL exception, um erro de execução de SQL, tá? A gente joga true e aí a gente muda a mensagem falando que tem falha na execução da consulta. E aí a gente retorna o res, nosso resultado. O que é o nosso resultado? É o objeto result set que recebeu aqui, olha só, né? A resposta da nossa execute carry. E recebeu o retorno, o resultado do nosso select. Beleza, pessoal? Tudo bem? Muito bom. E o atualiza é mais ou menos a mesma ideia, tá? Só que agora a gente retorna um booleano para saber se deu ou se não deu. E aí ele também recebe uma string como parâmetro, tá? Esse atualiza vai ser o cara responsável pelo nosso CRUD, tá? Esse nosso atualiza, a gente vai montar os nossos inserts, delete ou update, tá? Diretamente aí. Monta a minha SQL de uma manutenção, do insert, do delete ou do update e vou mandar para esse cara. Aí o que ele vai fazer? Int começando de -1, é um controle, tá? É um ID de controle para ele saber se deu certo ou não. Erro igual a falso, mensagem realizada com sucesso, try. Olha o try. E, só para saber se deu certo, STMT, Statement Execute Update. Olha só, então ele vai receber o parâmetro ali, que a gente chama de C, tá? E vai executar para nós essa SQL. Não importa se é um insert, se é um delete ou se é um update.
tá? Se deu problema, caso caia no catch, a gente muda o erro para true aqui e falha na operação, tá? Muito bem. E aí a gente retorna o booleano de true ou false. Bom, a gente sempre tem que executar um desconecta, por quê? Porque ele estabelece uma comunicação client-server, né, pessoal? E vocês já conhecem de outro carnaval, né? Eu mesmo já falei isso para vocês, outros colegas e outros professores já devem ter escutado de outros professores também, né? Poxa, quando a gente está trabalhando com bancos client-server, né, a gente estabelece uma conexão, é aberta uma requisição de comunicação, tá? Então, o server, enquanto essa conexão não é finalizada, ele fica com o socket aberto lá, aguardando solicitações, aguardando requisições, tá? Se eu não fecho, então ele dá um delay aí, ele demora um pouco para perceber isso, eu fico com uma porta lá, um socket aberto de comunicação, né? Então, o ideal é a gente finalizar. Então, a gente cria um método desconecta, tá? Ele recebe um booleano sucesso, statement.close, fechamos o statement, fechamos a conexão física, tá? E aqui é só... Tá? Não sei porque eu usei sucesso, poderia ser erro, né? Mas tudo bem. Tá? Só endireitar aqui que ficou meio bagunçado. Sucesso igual a false, retorna sucesso. E a última classezinha, último métodozinho, boolean erro, ele retorna o erro, se é verdadeiro ou falso, o status da variável erro, que a gente sempre vai setando ela, né? E o mensagem retorna o valor que está na nossa mensagem. Né? Então, se eu quiser saber a mensagem, se ela deu certo, ou se eu quiser pegar uma mensagem, eu vou dar lá o meu objeto bd.mensagem, ele vai retornar para mim qual é a mensagem. A gente usa bastante esse cara aqui. Então, olha só, essa pequena classe aqui, tá? A gente vai fazer qualquer operação com o nosso banco de dados. A gente consegue fazer qualquer operação com o nosso banco de dados. E a vantagem é que a gente só fez ela uma vez, tá? Legal, então essa é uma. E a outra é o formata. Formata, deixa eu abri-lo aqui. Esse formata... Está errado ali, ó, a escrita. Formata, muito bem, acertei. Esse formata, a gente criou ela com alguns métodos para poder formatar algumas coisas. Por exemplo, tá? Quando a gente... Por quê? Como a gente está usando o MySQL, vocês já conhecem o MySQL, ele é bastante sensível em algumas coisas, né? De você mandar um campo errado, um valor errado. Então, a gente vai colocar algumas funcionalidades aqui para poder filtrar, para poder corrigir caso na hora de mandar os dados do banco de dados ou ler também do banco de dados. Então, a primeira delas é esse que a gente chama de getDígito, tá? O que ela vai fazer? Ela vai eliminar todo caractere que não seja um dígito numérico. Vamos supor que o engraçadão lá escreveu lá 2021A, né? Mas não é só 2021 para poder ser digitado. O que ele faz? Ele recebe uma string, cria um resultado, um res aqui zerado, pega o tamanho dela, vê se ela não é nula. Se ela não for nula, eu faço um for de i até o tamanho da minha cadeia, da minha string. E aí eu vou fazer uma varredura, tá? Uma varredura para poder fazer isso aqui, ó. For int de i começando de 0, i menor que l. Aí eu vou testar. O dígito é A. Se ele é A, eu concateno em res, ó. Res é igual a res mais, concateno com dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, Lúcio. O Lúcio deve ter lembrado de compilador aí, né? Então, uma varredura linear que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, olha só. Ele vai fazer a varredura em todo o tamanho da minha cadeia, né? Você escreve lá 2021, vai ser um tamanho 4, ele vai ler lá 0, 1, 2, 3, né? E vai montar o 2021. Qualquer dígito que não seja entre 0 e 9, ele vai ignorar porque não vai concatenar na cadeia. Dá para a gente testar isso daí depois também. Muito bem. Aí a gente tem, aqui está fora de ordem, deixa eu colocar este cara aqui, ó, junto, só para a gente poder ver. Na verdade, aquele está fora de ordem, né? Opa. Deixa esse cara aqui, depois eu volto, chego nele. Tudo bem. Aí o próximo cara, quem que é o nosso próximo cara? Deixa eu minimizar a cena um pouquinho aqui. Data SQL. Ele vai pegar uma data no formato formulário e colocar no formato do banco de dados. O que acontece? Como é que a gente, português brasileiro, né?
Ah, daria sim, Mário. Dá para dar uma diminuída sim. Mário está perguntando se dá para a gente dar uma otimizada nesses ifs aí, tá? Dá para dar uma melhorada assim, alguma coisa, tá? É que assim, numa primeira instância fica bem visual, né? Não dá muito impacto, né? DataSQL, tá? DataSQL, o que vai acontecer com ela? A gente, por exemplo, né, no nosso caso, português brasileiro, qual que é o nosso padrão de data? Dia, mês e ano. E o MySQL? Ah, o MySQL trabalha no formato ANSI, né? Ano, mês e dia. Então, nós não podemos pegar uma data lá, a gente escreve lá a data de hoje, 18/3/2021. Se eu mandar diretamente assim, né, pegar essa informação no formulário e mandar diretamente para o MySQL desse jeito, vai dar problema, tá? Pode ser que dê um erro, pode ser que ele grave uma data totalmente errada, conforme a data aí que... No nosso caso, ele exige gravar 1803, gravar um dado meio doido lá. Então, não vai ser armazenada essa data correta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma inversão, tá? Provavelmente em PHP vocês criaram uma funçãozinha assim também. O que essa função faz? Então, ela pega, recebe esses dígitos, tá? E aí a gente usa o substring que a gente viu, vocês devem ter visto com o professor Anderson lá no outro semestre, né? Tá? A gente repega essa cadeia. Então, simplesmente o que a gente faz aqui? A gente remonta ela no formato do banco de dados, tá? Para poder montar. A gente remonta ela e devolve ela no formato do banco de dados, tá? Aqui a gente faz com barra, tá? Aqui a gente faz com barra, né? E aqui a gente vai fazer o contrário. Eu vou pegar o data string, ele vai pegar e converter de data para string. Ele vai pegar o que está lá no banco, eu dei um select nessa data aí. Né? Eu tenho que ler essa data 18/3/2021 no banco, não vai estar legível assim. Mas eu tenho que mostrar para o usuário assim. Ele vai fazer o contrário. Tá? O data str vai pegar a string que está lá no banco, no teu MySQL, e vai colocar no formato nosso aqui para poder ler. Tá? Pegando a subcadeia. Aqui a data SQL e data str2, aqui são as mesmas, só que aqui em vez de usar a barra, a gente está fazendo com traço. Tá? É a mesma coisa, uma pegar do banco de dados para colocar no formulário, e aqui é pegar do formulário para jogar no banco de dados, mas aqui usando traço. Tá? Uma faz com data, com barra, e a outra está fazendo com traço. Legal? Muito bem. Aqui, ó, é a mesma ideia da primeira função, só que aqui a gente converte para ponto flutuante. Tá? Então, aquela primeira lá, o getDigit, é para pegar número inteiro, e essa é para pegar ponto flutuante, ou seja, tem casa decimal. E qual que é o problema? Você escrever lá um valor lá, 1,99, é 1,99 no formulário, né? Mas o MySQL é gringo, né? Como é que tem que ser mandado? Se eu mandar 1,99 para o MySQL, o que ele vai entender? Que é 1990, né? Por quê? Porque vírgula no formato americano é separador de milhar, tá? No caso, então, do decimal é ponto. É justamente o que esse cara faz. Essa flutuante, a mesma ideia, ele vai receber aqui a nossa string, né? Vai fazer essa leitura, vai fazer esse for aqui, só que aqui tem um carinha a mais, é só o que muda aqui no final. Se ele achar vírgula, ele concatena com ponto. Ele troca. Então, meu 1,99, meu 1,99, ele troca para 1,99. Aí devolve esse cara aqui. Muito bem. E o moeda? Aí o moeda a gente tem um formatinho. Tá? Tem um formatinho, se eu quiser pegar a moeda. Então, a gente usa a funçãozinha locale e o decimal format. Tá? O que a gente faz? O locale é uma funçãozinha, é praticamente uma mesma que a gente tem na linguagem C, vem da linguagem C isso daqui, tá? Só muda um pouco a string, a forma da string não, a sintaxe. Mas o locale provavelmente vocês usaram lá no terceiro semestre, linguagem científica, com aquele professor bonitão, né? Locale PTBR, tá? Locale PTBR. Eu crio um number format, tá? O number format é para formatar, pegar a instância do formato da moeda corrente, né? Tá? E o decimal format, DF, tá? Para poder formatar a quantidade de casas decimais. Aqui a gente testa se o valor se a moeda vem em branco, tá? Se ele for igual aspas, só para não dar erro na nossa função, eu jogo 00.
tá? Porque vai que o cara deixa em branco, né? O cara deixa em branco. Res é igual a M. Number format get current instance local. Então ele vai pegar o formato português brasileiro. E aí, por exemplo, se a máquina onde estiver usando as configurações regionais lá tiver com $, tá? R cifrão, ele vai pegar e colocar o R cifrão também. Formato aqui para quantidade de casas, tá? Formato para quantidade de casas e retorno esse cara formatado já no padrão de moeda. Então 1.99 que eu mandei para o banco, ele vai converter para R cifrão 1,99. Tá? Então essa moeda faz isso. E o de hoje simplesmente a gente transforma uma date, né? Pega a data do sistema operacional e dá um simple date format, tá? Para a gente poder formatar a data no formato padrão, dia a dia, mês, mês, ano, ano, tá? Year, 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 né? E retorna essa data formatada. Bom, pessoal, essas duas classes a gente fala assim, nossa, são grandonas, Alexandre, mas é uma única vez que a gente vai fazer e a gente vai usar em todas as nossas aplicações, tá? Então, nas aplicações que a gente fizer nessa season, a gente vai usar esse cara. Next season, esses dois caras a gente vai usar também, tá? Então, é uma única vez que a gente faz. Tá? Então, vou deixar aqui para vocês fazerem, pessoal. Na próxima aula, a gente vai começar a criar a nossa interface gráfica através do Window Builder, utilizando as funcionalidades RAD, que eu prometi para vocês lá no começo do nosso curso, tá? A gente vai começar a usar o arrastar e soltar, tá? do nosso Eclipse, ok? Na nossa próxima aula. Agora eu vou deixar vocês fazendo isso daqui, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, pessoal, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!